Olá vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instante estaremos reproduzindo mais um programa excepcional. Desta feita é o programa Vida em Abundância com Henrique de França, lá do Distrito Federal em Brasília. Antes de falarmos do programa, nós queríamos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação, livros, textos, entrevistas, palestras, áudios e agora os programas produzidos e veiculados pela Web Rádio Estação da Luz. Com esse propósito, nós colocamos à sua disposição o maior acervo possível de matérias espíritas, onde você pode fazer a sua pesquisa, seus estudos e o seu lazer. E aí, hoje nós estaremos reproduzindo um programa excepcionalíssimo. É o programa número 41, Vida em Abundância, os 12 passos para a recuperação, o amor em parcela de alegrias, com Henrique de França, do Distrito Federal em Brasília, e Eliel Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Um programa imperdível, porque Henrique de França vai falar sobre a questão dos dependentes químicos, como encontrá-los, as vicissitudes que eles enfrentam, as dificuldades, os sofrimentos da família, e vai falar também sobre os 12 passos que levam à recuperação de um dependente químico. A procura é um trabalho extraordinário que ele realiza através de uma ONG que atende dependentes químicos masculinos e femininos em Brasília. E nós queremos levar até você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu,
mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui Henrique França, com mais um programa das nossas terças às 19 horas, aqui na Web Rádio Estação da Luz, o programa Vida em Abundância, um programa que aborda a questão da dependência química, a questão das vicissitudes, da origem delas, a questão de como elas afetam as pessoas durante o encarne e também após o desencarne. O que se dá, o que desenrola a partir do momento que a pessoa morre pelo suicídio involuntário, o suicídio indireto, por conta do uso de substâncias psicoativas, a violência que agrega a isso. Enfim, a gente fala um pouquinho sobre tudo isso e também fala sobre como tratar pessoas com dependência química, porque eu sou fundador da ONG Salve a Si. A ONG Salve a Si, ela foi fundada por mim e pela minha família no ano 2000, e de lá para cá nós já atendemos mais de 8.000 homens e cerca de 60 mulheres acolhidas. Mulheres é menos porque nós abrimos a nossa unidade feminina de acolhimento em junho do ano passado, em meio à pandemia. Muito necessário, e a gente correu para poder cuidar. Pessoal, como de praxe, vamos começar o nosso programa dessa noite com uma breve oração, um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai dar sequência a partir do 9º passo, dos 12 passos da recuperação, que é um programa que está tendo 3 episódios, tá bom? Então, eu vou pedir a todos que fechem os olhos. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso e cuidadoso, Jesus, Divino Amado Mestre, Maria Santíssima, os nossos mentores, guias, protetores, solicitamos a abnegável presença dos mensageiros da luz aqui neste instante para fazer essa prece conosco, que sempre é uma prece, Jesus amado, voltado para as famílias que sofrem com uma pessoa com dependência química em casa. É uma prece voltada para aqueles que sofrem na dependência química, independente de estarem, Senhor Jesus, nas ruas, embaixo de pontes, ou em becos, em vielas, em centros urbanos, ou na roça, dentro de presídios, em suas casas, em hospitais, encarnados ou desencarnados. Fazemos essa prece para que eles possam encontrar o arrependimento e o desejo de mudança. Te pedimos, Jesus amado, que emane as suas melhores vibrações junto conosco, neste instante, pelas mães que estão perdendo os filhos para as drogas. Alô, som, teste, alô, som. Oi, tá me ouvindo não, Tavares? Oi, tá me ouvindo? Tô, desculpa, é que houve uma interferência aqui, me perdoe. Voltamos? Pode voltar, querido. Foi um probleminha técnico aqui rápido, mas já resolvemos, desculpa. Nada, que isso. Enfim, Jesus amigo. Intervenha, Pai, por aqueles que sofrem as mazelas das drogas e da violência. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje a leitura do Evangelho que eu separei para nós, ela é muito breve, que é para que a gente possa refletir sobre a nossa capacidade de nos amar e amar ao próximo. E como essa capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo, ela é extremamente vinculada à nossa fé, principalmente a fé em nós mesmos, é que se faz necessário a gente entender por um outro olhar. A fé transporta montanhas, capítulo 19, o poder da fé.
Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está lá em Mateus capítulo 17, do 14 ao 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, as vicissitudes, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante da incerteza e a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê em poder vencer. Pessoal, eu escolhi hoje fazer um breve comentário sobre isso, porque quem não tem fé que vai superar a dependência química, quem não tem fé que seu filho vai sair da dependência química, quem não tem fé que pode vencer tudo isso, não adianta nem tentar. A fé é, sem dúvida, o alicerce para que a gente possa fazer uma mudança de vida severa, uma mudança de vida verdadeira. Estou tendo que borrifar um pouquinho de repelente aqui, porque quando eu vi tinha uma nuvem em cima de mim. Pessoal, quem tiver perguntas para o programa de hoje, pode começar a colocar aí, tá bom? E a gente vai começar hoje a partir do 9º passo. Olha o Alan botando a mensagem. O Alan é um recuperando da nossa unidade masculina que hoje trabalha na unidade feminina. As acolhidas da Casa Maria de Magdala deseja boa noite a todos nesta programação maravilhosa. Legal, Alan, muito obrigado. Dá um beijo em todas aí. Beijo, meninas! Boa noite! É um enorme prazer estar com vocês aqui, que vocês estão, para mim é um prazer duplo, porque a gente pode também falar do que a gente faz aí, dentro das terapias dos 12 passos. 9º passo, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Tavares, você está com o microfone aberto aí, amigo? Tá tudo bem? Já fechou. Então, pessoal, no programa da semana passada, a gente parou no 8º passo. Eu estava falando que no 8º passo nós fazemos uma lista das pessoas às quais a gente prejudicou. E nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. Salvo quando se aproximar dela pode prejudicar mais ainda aquela pessoa. Existem pessoas que realmente estão traumatizadas conosco. E fazer reparação com o próximo é um ato de imensa humildade e gigante grandeza de espírito. A todos que nós prejudicamos. Eu me recordo de um
um companheiro em recuperação que ele foi falar de uma situação a qual ele entrou em confronto de violência com um outro rapaz e ele acabou alvejando aquele rapaz que ficou paraplégico. E um dia ele encontrou com aquele rapaz, ele estava sóbrio, e ele encontrou com aquele rapaz e se aproximou. O rapaz estava com situação de pedinte e ele chegou, colocou um trocado na caixinha e cumprimentou ele e falou: você não se lembra de mim, né? E o rapaz: não me lembro de você. Aí ele falou assim: poxa, eu sou a pessoa que te deu o tiro na espinha. E o rapaz na cadeira olhou para ele assim, gélido, né? E ficou mudo. Aí ele abaixou na mesma altura dele e falou: me perdoa, meu irmão. Não porque eu preciso alívio pela maldade que eu lhe fiz, porque eu sei que eu terei que ajustar essa conta com Deus. Mas eu lhe peço que me perdoe para que você não carregue raiva no coração. Você não precisa carregar raiva de mim. Eu sofro muito pelo que eu lhe fiz e eu tenho certeza que eu irei reajustar o pagamento dessa conta junto ao mestre. E o rapaz na cadeira ficou emudecido e começou a chorar. E à medida que ele chorava, o outro chorava também. E essa foi uma das reparações mais bonitas que eu já vi. Porque quando a gente quer fazer a reparação de um dano a outra pessoa, não é para, pelo menos na recuperação, não é para nós nos aliviarmos das insanidades que cometemos. O programa de 12 Passos, ele fala que não temos culpa daquilo que fizemos na nossa ativa, no uso de substâncias, mas nós devemos ser responsáveis pela nossa recuperação. Reconhecer o nosso erro é não repeti-lo. E reajustar, e pedir perdão, e reparar o dano com outra pessoa é simplesmente nos desvincular de um sentimento atroz, que é o prejuízo que causamos a outrem, que fica reverberando na nossa vida, no nosso coração, e nos prejudicando ao ponto de querer que nos leve de volta ao uso de qualquer substância psicoativa. Porque é muito vinculado ao campo das emoções. Carregar uma dor, um remorso, carregar uma culpa, carregar tudo isso é sempre um motivador para a volta ao uso, não faz bem. Então a gente se liberta desses sentimentos. Então no 8º passo a gente escreve a lista, no 9º a gente vai fazer reparações diretas até as pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. A exemplo, pegar um exemplo que eu conheço. Um jovem que pediu ajuda para ficar limpo na minha entidade masculina. Legal, já temos pergunta no ar. Ele falou que simplesmente ele morria de vergonha do que ele fez. E ele não queria falar isso com os outros acolhidos escutando. Ele pediu para conversar somente comigo no privado. Eu fui escutá-lo e ele disse que, infelizmente, ele pegou o carro da mãe, depois de agredi-la, e trocou por drogas. E a mãe nem sonhava que ele se encontrava na instituição. Só que a mãe dele já sabia, porque toda vez que chega algum autoacolhido, imediatamente a gente comunica a família, para que a família saiba que ele se encontra em algum lugar protegido, porque é muito desesperador para uma família não saber onde está o seu ente querido. E a família falou na ligação: olha, eu tenho certeza que ele trocou o carro por drogas, ele chegou aí a pé, infelizmente foi o que ele fez. E ele concluiu o tratamento com êxito, a mãe acompanhou o tratamento, não quis ir às visitas no centro de reabilitação, e quando ele foi para casa, a mãe dele me perguntou no dia: Henrique, o que eu posso fazer para ajudar meu filho a não fazer isso de novo? Aí eu falei: primeiro a senhora fala para ele que não tem meios de fornecer um veículo para ele mais, nem emprestado.
e que ele não insista. E segundo, e não menos importante, a senhora falar para ele quando é que você vai começar a me pagar o carro de volta. Porque a pessoa deu prejuízo, a pessoa deu fim a um bem. É lógico que um bem material não se compara à vida de uma pessoa. Mas, se a família não fortalece o vínculo para que ele repare o dano que ele fez, ele vai ver que assim que ele tiver um pouquinho de espaço, ele pode fazer aquilo de novo. Então, ele foi trabalhar, parte do salário dele, ele foi fazendo a reparação com a família. Outro exemplo, era um relacionamento muito conflituoso, os dois bebiam e sempre se agrediam, sempre tinha muita violência, ele foi para o tratamento, ela não foi, e quando ele saiu, ele falou: Henrique, eu cheguei aqui e encontrei ela do mesmo jeito que eu deixei quando eu saí, ela não parou de beber, tá do mesmo jeito, e eu que coloquei ela na bebida, como é que eu vou ajudar ela? Aí eu falei para ele: espera ela acordar quando ela estiver sóbria, conversa com ela, orienta sobre a possibilidade dela querer fazer tratamento do AA, do NA, de vários grupos, do centro espírita, para tomar passe, para fazer desobsessão, enfim, ir para uma comunidade terapêutica, enfim. Ele tentou de tudo e ela não aceitou ajuda. Aí ele falou: ela não quer ajuda e eu sinto muita culpa. Então, a sua parte você fez. Você quer se aliviar dessa dor, vai ajudar outras pessoas que querem ajuda. Então, ele foi para dentro de grupo de ajuda mútua, receber as pessoas que chegavam pela primeira vez, muito bem recebidos, para que as pessoas permanecessem e não recorressem de novo ao uso de nenhuma substância. Então, o oitavo, nono passo, ele fala também de reparações indiretas, que são aquelas que, por exemplo, um assalto a mão armada e aquele acolhido que está em recuperação nunca foi preso por aquilo, nunca descobriram o crime. Se ele for lá pedir perdão para a pessoa que ele assaltou, a pessoa vai denunciar ele, vai falar: esse cara aqui me assaltou, acabou de vir aqui pedir desculpa, então vão saber quem foi. E isso vai ajudar? Não, não vai ajudar. Vamos dizer, é uma pessoa que agrediu o outro e chegou lá para pedir desculpa e o cara quis vingança. Então, assim, só de estar limpo e produtivo na sociedade já é uma reparação indireta enorme. Diga lá, pessoal, estar limpo, produtivo na sociedade e ajudando pessoas a qual não há trauma na relação. Já é uma ajuda indireta enorme. Então, salvo quando indiretamente possa prejudicá-las ou a outrem. Beleza, pessoal? E agora a gente pode seguir para o 10º passo. O 10º passo é o inventário. Continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O 10º passo, ele tem uma importância fundamental para quem quer viver limpo. O 10º passo é um termômetro. O 10º passo é aquele último momento do dia que a pessoa senta para fazer a sua prece, independente da religião de preferência, com a sua caneta e o seu papel, e escreve como foi seu dia. No tratamento, nas nossas 2 unidades, todos fazem o 10º passo todos os dias. O conselheiro de independência química lê, ele arquiva por série, põe na pastinha e entrega na conclusão do acolhimento. Já vou falar contigo, tá, Salles? Não tira a pergunta aí. Não tira, tá? É só para poder dar o complemento. Então, o 10º passo, ele tem uma ação fundamental na recuperação do indivíduo, porque se ele começa a procrastinar, começa a mentir, começa a enganar, começa a manipular, a agir com desonestidade, na hora que ele senta com Deus, com a caneta e com o papel e vai escrever como foi o seu dia, ele vai ver que o dia de hoje ele vem cometendo ações embasadas em seus defeitos de caráter que ele não cometeu no dia anterior. E ali ele reconhece o seu erro e escreve no 10º passo: eu vou melhorar, não vou repetir isso. Como também aquilo que ele vem realizando e vem tendo sucesso, ele lança ali também. Então, o 10º passo é motivacional para que a gente possa viver um dia de cada vez. É só por hoje. Só por hoje eu vou escrever tudo que eu passei. Como eu estou melhor que ontem,
e como eu não consigo garantir que amanhã eu estarei limpo, mas que hoje o dia está garantido, porque eu vou dormir, né? Eu brinco muito com os meus afiliados em recuperação. A gente acorda cedo, porque o dependente químico mais limpo não é o que toma mais banho, mas é o que acordou mais cedo. Então, pelo fato dele acordar mais cedo, ele está desde mais cedo lidando com a sua compulsão, com a sua obsessão, com o seu egocentrismo, com a obsessão dos irmãos espirituais, estes que sofrem e ficam na erraticidade nos vampirizando. Ele já está lidando com as suas dificuldades, colhendo os frutos daquilo que ele plantou outrora, seja coisa boa, seja coisa ruim, e tendo que matar um leão por dia, engolir urubu de asa aberta, que engolir sapo é muito fácil, e desviando das antas, né? Tem um monte de anta no caminho, eu brinco, mas é verdade. A gente ainda tem que desviar de muita gente insana, que se a gente ficar parando para conversar e ouvir, vai acabar nos levando para o buraco junto. Então, viver em recuperação é realmente viver um estado de orar e vigiar em alerta máximo o tempo todo, porque as drogas, elas estão à distância da mão, distância de um braço, pessoal. O meu braço aqui, ó, as drogas estão na distância de um braço. Você esticou o braço, você vai ter acesso. Então você tem que tomar muito cuidado. Muitas das pessoas, quando veio, já usaram. Aí usou, perdeu, não tem jeito. Então o 10º passo tem essa função. Vamos para a pergunta que o Salles colocou aí no ar, pessoal. Me diga, meu amigo, como é a vida no plano espiritual desses drogados e traficantes? Você tem algum caso nas mesas mediúnicas, Salles, Leitão, Centro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte? Salles, temos muitos casos, amigo. É até legal essa sua pergunta, que me faz lembrar quando eu comecei a trabalhar em grupo mediúnico. E impressionante a quantidade de espíritos, que uma mesa grande com 10 médiuns psicofônicos e muitos outros doutrinadores em volta, e a maioria dos espíritos que visitavam e se comunicavam eram espíritos que morreram da violência atroz que o tráfico, né, o crime e o uso de drogas causam, né? E muitos deles estavam em estado de arrependimento profundo, muito difíceis de consolá-los. Outros estavam muito raivosos ainda, não estavam ainda naquele sublime momento de arrependimento das suas faltas, para que pudessem receber a ajuda integral, mas já estavam ali, né? Algo neles já o permitiam estar presente na casa de Jesus. Então, muito importante isso. Existem vários casos. Existe um caso de um jovem que ele procurava quem o matou. E achava que a culpa era que ele deveria vitimizar aquele que o esfaqueou numa boca de fumo, que foi onde ele desencarnou. Então ele já tinha consciência que desencarnou, que ele era um espírito em erraticidade, e ele tinha uma missão, que era fazer sofrer aquele que o fez sofrer. Então, aquela conversa com o doutrinador foi fundamental para ele entender que só ia piorar. Só ia piorar perseguir aquele traficante que o havia matado por uma dívida banal, né, um motivo torpe e insignificante. E que ele deveria pedir a Deus que ajudasse aquele rapaz e a sua família, porque o que esperava ele quando ele desencarnasse ia ser muito pior do que estava acontecendo com ele, e que ele deveria aceitar naquele momento a ajuda que nós tínhamos para ele. E a ajuda que nós tínhamos para ele é um pronto-socorro espiritual que funciona vinculado à comunidade terapêutica, onde existe um tratamento para desencarnados pelo uso de substâncias psicoativas. Mas esse tratamento, ele devolve a paz, devolve o equilíbrio, devolve a harmonia, devolve o sossego espiritual, a tranquilidade, o espírito aquieta-se de todo um processo muito desafiador, muito dolorido,
e ele começa a se sentir pertencendo de novo à humanidade. E ele deve seguir para uma colônia espiritual para preparar o seu encarne de novo. Porque eu digo para vocês, Salles, quem desencarna pelo uso de drogas, quem desencarna pelo alcoolismo, pelos vícios, consegue socorro espiritual para o equilíbrio espiritual, mas só resolve a questão da dependência de álcool e drogas numa nova oportunidade encarnado aqui na Terra. Aqui que é o lugar de superar as vicissitudes, e não numa colônia espiritual ou num tratamento paralelo, num pronto-socorro espiritual. Um caso de um espírito de traficante, eu já vi vários. Teve dois que me impactaram bastante. Um era ele dizendo que ia colar com outros traficantes encarnados, porque ele gostava de ver as pessoas sofrerem daquela maneira, e que ele não queria ajuda, e que ele foi ali para debochar da gente, e falar que vai ter sempre droga, e, enfim, um espírito endurecido, um espírito fortalecido ainda pelos irmãozinhos das trevas, ainda com muita carga negativa, e que precisava só ver o tanto que a gente amava ele. Ele citou, na medida que ele ia falando, ele ia sentindo o ambiente, ele ia debochando, ele falou: por que vocês não estão com raiva de mim? Por que vocês não mandam ódio para mim? Porque é sempre isso que eu recebia de todo mundo que comprava droga de mim. Ódio porque a droga acabou rápido, ódio porque se desfez dos seus bens para comprar, ódio porque fez uma dívida cara, ódio porque eu matei de overdose, e ódio porque a droga, essa dívida levou à morte pela violência, ódio porque as drogas destruíram a sua família, ódio da mãe por isso, ódio do pai. E vocês aqui, eu estou sendo extremamente ignorante, estúpido, violento com vocês, e vocês estão me amando? Olha que legal isso. Então, aquele espírito, vocês não têm julgamento para mim? Aí, uma querida colega do grupo mediúnico disse a ele: meu irmão, quem somos nós para te julgar? O que fizemos em outras vidas, nós não sabemos. Talvez tenha sido tão igual ou muito pior do que tu fizestes. Nós estamos aqui para te acolher, para te mostrar que existe um caminho de muito amor, um caminho de redenção, de auto-perdão, de libertação, porque você se alimenta desse ódio, dessa vingança. Olha como você se encontra, olha onde você se encontra, olha quais são os seus objetivos. Você quer migrar cada vez mais para zonas densas de sofrimento. Você quer cada vez mais arrastar para você dívidas, porque você não quer reconhecer o tanto que você prejudicou, principalmente a você mesmo, fora aos outros. E ele ficou emudecido. Já vou ler a sua pergunta. Ele ficou emudecido, ficou muito chocado. E ele falou que precisava ficar mais ali para entender que lugar era aquele, que não cabia julgamento a ele. Nós oferecemos para ele uma medicina espiritual para que ele pudesse descansar um pouco e se equilibrar mais. E um pronto-socorro espiritual o acolheu. E tem um outro caso também de um traficante arrependido, muito arrependido. E ele estava com muito medo, porque muitos desencarnados mas não era um traficante, gente de rua, não era uma pessoa que vendia pequenas porções, era alguém que viveu muito bem na Terra, entre aspas, né, muito bem com luxo, né, e fama, carros, mulheres, e foi conhecido internacionalmente. Não é brasileiro, ou vou falar muito para a gente não dar um nome ao boi,
e ele estava desesperado porque ele não só destruiu centenas de lares, mas ele finalmente reconheceu que fez isso. E ele, ao mesmo tempo que ele experimentava a dor de reconhecer em si a monstruosidade da sua moral baixa, ele também reconhecia em si a dor voltar para ele, daquelas mães, daquelas famílias, daquelas pessoas. Então ele estava começando a experimentar o reconhecimento de tudo isso. E ele queria saber se tinha alguém que podia ajudá-lo a entender melhor tudo isso e protegê-lo da perseguição que estava acontecendo com ele na zona umbralina, da onde ele foi temporariamente trago para que ele pudesse receber o nosso apoio, o nosso suporte espiritual. E ali foi aplicado a ele também uma medicação espiritual para que ele pudesse tranquilizar o espírito dele. E à medida que ele ficou ficando sonolento e calmo, nós falamos para ele: hoje o teu arrependimento te salva. Por que tu não pedes perdão a Deus? Por que você não pede uma nova oportunidade para o reajuste dessa dívida? Por que você não pede para voltar numa próxima vida, numa condição onde você possa reajustar a sua dívida sem reclamar dela? Pensa só, pessoal, quantas vezes acontecem as coisas com a gente e a gente reclama muito, muito, muito. E aquilo acontece de novo, e na próxima vez a gente já reclama menos. E na terceira vez que acontece, a gente já não reclama. Esse é o aprendizado. Tudo que nos acontece de dor é para que a gente possa evoluir. Toda dor é para o nosso, é para que a gente seja grato a ela, porque ela vem nos ensinar o tanto que nós somos frágeis e como todos nós somos iguais perante ao Cristo. E que nós precisamos muito do amor do Cristo para que a gente possa reajustar as nossas dívidas transcendentais e evoluirmos moralmente, reformando o nosso íntimo. Então, todos os espíritos que eu já presenciei dentro da problemática da dependência química, nos grupos mediúnicos, nas mesas mediúnicas, são espíritos que se encontravam numa situação de calamidade extrema e precisando de muito amor, amparo e cuidado. Sejam que desencarnaram pelo uso ou sejam aqueles que vendiam drogas. E aqui no plano físico, pessoal, a gente entende que todos são vítimas também. O traficante é vítima, o usuário é vítima, a família é mais vítima ainda, e que as leis de Deus ninguém escapa delas, e todos nós teremos que reajustar as nossas dívidas. E dentro dessa visão bem poderosa sobre o respeito à lei de Deus, nós entendemos também que ao menor sinal de arrependimento, tudo pode melhorar. Mas todos são vítimas. Resta saber quem quer ser autor da sua própria história. O usuário, para ele ser autor da sua própria história, ele precisa fazer o quê? Entrar em recuperação e mudar o seu padrão vibratório. A família precisa fazer o quê? Partir para a ação, fazer recuperação da codependência. E o traficante deve se arrepender, parar de vender drogas, se entregar à justiça e procurar também modificar a sua conduta para que ele possa ajustar a sua dívida. Tá bom, pessoal? Temos mais perguntas no ar? Tem um filho na faixa de 15 anos que mudou totalmente o seu comportamento. Não fumava, nem bebia. E agora faz como fazer para saber se ele está usando drogas. Olá, Jackson, Antônio, Felipe, Camarão Natal. Meu irmão, ele está na faixa de 15 anos e consome bebidas e fuma. Ele está usando drogas. O álcool é a pior droga no mundo. O álcool mata 10 vezes mais que todas as drogas ilícitas no mundo. E o álcool já foi provado cientificamente que ele é a porta de entrada para todas as outras drogas. E eu, como profissional na área de tratamento de pessoas com dependência química e alcoolismo, eu configuro que é muito mais difícil tratar uma pessoa com alcoolismo do que com dependência de outras drogas.
E nessa faixa etária de 15 anos, é muito comum o acesso à maconha, a cannabis e outras drogas. Mas independente da substância que ele está usando, nós observamos uma coisa muito importante. Ele está no início da fase da adolescência, aos 15 anos. E ele já faz uso de substâncias que alteram a mente, o humor e causam desmoralização. Para ele começar a se desvincular dos estudos, do respeito aos pais e de uma vida em família, é um peteleco. 2 passos. O que se pode fazer? Buscar ajuda profissional. Não acreditar que isso é só uma fase, que isso vai passar. Busque ajuda profissional no seu estado, procure atendimento psicológico, assistência social, procura comunidade terapêutica para adolescente, conversa muito com ele. A família que estabelece o diálogo cotidiano com seu filho vai estar conversando com ele antes do traficante. A partir do momento que não há conversa dentro do lar, há só trocas de agressões e gritos e confusão, com certeza fica muito mais difícil de vocês estabelecerem um diálogo. Não digo que é isso que acontece na sua casa, tá, amigo? Mas o diálogo franco, ele é sempre o mais necessário. É importante lembrar que pais não devem ser amigos dos seus filhos. Pais são pais, filhos são filhos. Ok? Oi, Rogério, boa noite, amigo. Seja bem-vindo ao programa Vida e Abundância. Temos mais perguntas ou podemos ir para o 11º passo? Não temos. Vamos para os passos. Agora é o 11º. Procuramos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendemos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Olha que sabedoria imensa e muito forte. Nós procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendemos. Então, é o Deus da minha compreensão. Se eu sou evangélico, é o Deus evangélico. Se eu sou católico, é o Deus católico. Se eu sou espírita, é o Deus do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu não tenho religião nenhuma, a gente pede apenas que a pessoa configure para ela um Deus bondoso, amoroso e cuidadoso, e que está ali para poder ajudá-la, um poder maior do que ele, um poder superior. Então, a pessoa, ela, através da prece e da meditação, na prece ele conversa com esse Deus. Ele fala, ele abre o seu coração, ele diz o que ele sente, o que ele pensa, e ele pede a esse Deus que ajude ele no seu dia a dia, no seu cotidiano, naquilo que ele está precisando. É o momento de falar com Deus, de conversar, de abrir o coração e também de pedir. Nós sabemos o poder que a prece tem. O poder que conversar com o Mestre, conversar com Jesus amigo, o tanto que é importante. Me lembra uma situação junto de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, que uma senhora chegou lá na Casa do Caminho e esperou na fila para ser atendido por Divaldo, e no momento que Divaldo estava deixando o plantão, era o momento de atender ela. Ele pediu licença educadamente, falou que outro ia dar sequência, mas que ele precisava ir para uma outra atividade, e tranquilo e sereno de que ela receberia a mesma atenção que ele daria, ele se retirou. No que ele dobrou a esquina da parede, estava Joana de Ângeles falando com ele: Divaldo, volte lá e atenda essa senhora agora. E ele tomou um susto com a aparição repentina dela e falou: mas por que, Joana? O que tem de especial nisso tudo? Joana falou: a prece desesperada e humilde dessa senhorinha caiu nos colos de Jesus. E Jesus perguntou aos seus enviados: naquela localidade, quem nós temos para poder ampará-la? E os anjos do Senhor, os espíritos elevados que trabalham junto ao Cristo, disseram: Divaldo Pereira Franco. Então Jesus pediu que
conseguissem fazer com que elas chegassem até Divaldo. Então, espíritos amigos se materializaram para ajudá-la, ela acreditando que eram encarnados. Então, olha o esforço de Jesus para atender uma prece verdadeira. Não existe prece que não é atendida. E Chico, que jamais utilizou de uma palavra de baixo calão, uma palavra que provocasse qualquer redução no padrão vibratório da psicosfera do ambiente onde ele se encontrava, ele utilizou uma vez uma palavra forte. Ele disse: as preces de uma mãe desesperada arrombam as portas do céu. Olha que forte isso. Então, quando a gente conversa com Cristo, conversa com o poder superior da maneira como nós o compreendemos, como nós fazemos uma prece verdadeira, ele nos atende. Tenho certeza. Principalmente vocês, tá, meninas? E a meditação, que é silenciar, ela é escutar a resposta de Deus. Porque Deus fala com a gente o tempo todo. Quando nós silenciamos, quando nós nos colocamos na postura de escutar num ambiente sereno, num ambiente tranquilo, quando nós meditamos, quando nós respiramos profundamente, a nossa consciência vem conversar conosco. O nosso mentor, ele vem soprar ao nosso ouvido. E ele traz a resposta do Cristo. Não precisa ser médium para escutar a própria consciência. É aquela mesma consciência que grita no momento que a gente está fazendo algo insano e que vai dar errado. Não faz isso, vai dar errado. E mesmo assim a pessoa vai lá e paga para ver. E acontece o mau resultado. Quem plantou errado, colhe o errado. Então a meditação é escutar a resposta do Cristo, a resposta do teu poder superior, da maneira como você o compreende. E não precisa fazer os passos só para quem tem problema com álcool ou droga, não. Para quem está passando por alguma aflição, está passando por alguma dificuldade. A exemplo, quando os passos chegaram no Brasil, em meados de 1950, os primeiros exemplares chegou através do escritório de Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos para alguns grupos que já estavam querendo utilizá-los para recuperação. E um padre teve acesso, ele cedia a sala na igreja para as reuniões, e ele recebeu esse livro e ele começou a ler. À medida que ele ia lendo, ele perguntou para o pessoal do AA, mas poxa, eu não tenho vício em álcool, eu não tenho vício nenhum. E um membro da Irmandade do Alcoólicos Anônimos teve a brilhante ideia de falar assim: padre, o que te dói mais? O que mais te faz sofrer? Porque o que me faz sofrer é o alcoolismo. Agora eu quero saber, o que faz sofrer um padre? E o padre falou: a falta de humanidade das pessoas. Eu sou impotente perante a tanta violência. Eu sou impotente perante a tanto descaso, a tanto ódio generalizado, ao valor zero que as pessoas dão aos outros, como as pessoas ricas tratam os pobres. Eu sou impotente tudo isso me faz sofrer muito. Então o senhor estuda os passos para se libertar da impotência de ver uma humanidade falida, destruir uns aos outros, em vez de se amar verdadeiramente assim como Cristo nos ama. E o padre estudou os passos para isso. Eu só não sei o desfecho. Eu só sei que ele foi estudar. E se ele for estudar os passos para aquilo que o faz sofrer, com certeza ele encontrou a resposta. Pessoal, é notório. É maravilhoso. Então, se no 12º passo, a mensagem que vem para mim, que através da prece e meditação, eu vou conversar com o meu poder superior, eu vou escutar ele na meditação, isso está dizendo que eu estou reconstruindo, junto a ele, uma relação muito íntima com esse Deus.
E esse Deus vai me mostrar o caminho novo para eu viver. E se eu faço apenas uma coisa na prece, se eu rogo apenas o conhecimento da vontade de Deus em relação a mim mesmo, e para que Ele me dê a força de poder realizar essa vontade. Porque a pessoa vai orar para Deus, ela pede, eu quero uma cobertura na praia, eu quero uma BMW, eu quero um melhor emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Ele roga a Deus, Senhor, eu preciso de ajuda para a saúde de quem eu amo, eu tenho uma pessoa doente em casa, eu preciso de um emprego para conseguir pagar as contas, eu preciso ajudar, eu preciso, né, para as situações que a pessoa está vivendo, ela roga a Deus ajuda para aquilo. Mas ela fala, para mim, eu quero somente que o Senhor consiga realizar a sua vontade na minha vida, mas para isso eu preciso conhecer qual é a sua vontade na minha vida. Sem gerar expectativas, tendo o compromisso de pedir a Deus para saber o que Ele quer para nós e que Ele nos dê o poder de realizar essa vontade na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente descobre aquilo que Deus quer para nós, e a gente vai botar em prática aquilo que Ele tem para nós. Eu descobri isso no meu tratamento em 2008, quando eu fazia tratamento para dependência de crack, de álcool, de maconha, de cocaína, que eu estava falido completamente. E eu fui estudando os passos, encontrando um caminho junto a Deus, e eu falei para Ele, eu quero saber qual é a sua vontade na minha vida, porque eu só sabia vender drogas, pessoal. Eu só sabia usar drogas. Eu só sabia viver na rua ou no presídio. Eu só sabia desrespeitar os meus pais. Eu só sabia me vingar com ódio e violência, culpando a tudo e a todos por uma condição que eu infligi a mim mesmo. Até que eu descobri que a dependência química é uma doença. E quando eu descobri isso, eu me libertei do peso de achar que eu sou um monstro. Né, Sara? Se a Sara estiver nos vendo, ela sabe do que eu estou falando. E quando eu pude buscar a vontade de Deus na minha vida e tentar ser conhecedor dessa vontade, eu olhei e falei, nossa, eu já sei há muito tempo o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu tenho que fazer a caridade. Eu tenho que ajudar meu próximo. Eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Primeiro, para poder pagar todo o mal que eu fiz como traficante. Tantas famílias que eu fiz mal. E segundo, para tornar o mundo um lugar melhor para as nossas crianças. Reduzindo a oferta de drogas, protegendo famílias da destruição que o álcool e as drogas causam. E para quem sabe, assim, eu possa ir para um lugar melhor depois. Mas essa não é a intenção do que eu faço. Mas eu acho que eu já sou um especialista em viver no umbral. Eu estou a fim de viver em outros lugares, porque eu não sou desse planeta, meu lugar não é aqui. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para aprender a viver melhor. Então, se eu estou aqui para aprender a viver melhor, para depois viver melhor em outro lugar muito especial, de preferência junto ao Cristo, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar bastante. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, nós temos 12 minutos. Eu vi uma pergunta aí, que eu acho que é a sequência daquela outra pergunta. Nós temos aí no ar, pessoal, e a gente tem um filho, tá? É na sequência dessa. No caso anterior foi o filho, mas nesse caso sou eu mesmo, que quero sair e não consigo. Ninguém sabe, vive uma vida dupla, nem a esposa e nem meu filho sabem. Ô, meu amigo, sabe, mas os traficantes estão chegando próximo da casa, o que fazer? Tá, deixa eu responder a pergunta anterior e no programa que vem a gente vai iniciar ele falando sobre o 12º passo, que é o último dos 12 passos. Querido, você vive uma vida dupla, você não deixa a sua família saber que você tem dependência química ou alcoolismo, não sei. Enfim, provavelmente eles já sabem, mas eles ainda não querem falar. Eles já notam uma diferença, uma disfuncionalidade no seu comportamento. E você deve mentir muito para conseguir esconder isso deles. A honestidade e a humildade
são pedras preciosas da mesma coroa. A coroa que o Cristo fez para os seus eleitos. Quando você se arrepender verdadeiramente do uso de substâncias, que eu sei que você já está nesse caminho, e você falar, eu quero ajuda, a primeira pessoa que você tem que falar e abrir o seu coração é para a sua família. Porque a dependência química, o alcoolismo, não é a doença do indivíduo, é a doença de todos. Então, se você pedir ajuda, se você abrir o seu coração e falar, eu tenho medo de perdê-los, mas eu preciso dizer a verdade vos libertará. E no seu estado, depois você pode pegar o meu telefone, entrar em contato pelo WhatsApp, seu anonimato será preservado, e eu consigo achar uma instituição no seu estado, de qualidade, da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, gratuito, para você fazer a sua recuperação. Mas você não precisa viver uma mentira enorme e morrer desmoralizado no uso de álcool e outras drogas. Tá bom, querido? Meu irmão Tavares, se você puder colocar o meu número aí no rodapé até finalizar o programa, e meu número fica à vontade também, pessoal, para quem quiser tirar qualquer outras dúvidas. A última pergunta aí, Tavares, por favor, meu querido. Não temos mais perguntas. Ficou uma aí dos traficantes aí. Traficantes? Não, já foi feita. É dos 15 anos. Vai, passa. Do filho. Passa. Essa. Sabe, mas os traficantes, estou chegando próximo da casa. O que fazer? Esse é o Antunes Vieira, de Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro. Então, meu amigo, é verdade. Cada vez mais as pessoas estão vivendo coagidas em meio a traficantes e bandidos. Cada vez mais vem se tornando perigoso. Eu acredito que, como o crime organizado ele tem um poder bélico, um poder organizado muito forte no estado do Rio de Janeiro, eu fico vendo muitas pessoas indo embora de suas casas, mudando para outras cidades, para se proteger. Isso é um fato muito recorrente. Eu conheço, inclusive, pessoas no centro espírita que eu frequento que vieram no Rio de Janeiro por conta do medo de bala perdida. E, certa feita, eu conversei com uma delas e ela falou, porque a bala perdida, não sei o quê. Eu falei, não existe bala perdida. Não existe o acaso. A espiritualidade amiga, o mundo espiritual, ele não deixa uma bala atingir alguém que não tenha que realmente sofrer aquele ferimento, tanto para o reajuste da sua dívida transcendental, quanto para que possa ter o crescimento espiritual necessário. Então, assim, não sei qual atitude drástica você deve tomar, menos enfrentar os traficantes. E se for denunciá-los, faça isso anonimamente. Mas tome cuidado, tá bom, meu amigo? Que os bons irmãos espirituais possam envolver o seu lar e a sua família e protegê-lo. Pessoal, meu telefone está aí, 61 419 75010. É um prazer imenso estar concluindo mais um programa Vida e Abundância aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a qual eu faço um agradecimento muito perene, um agradecimento de muito amor pela oportunidade de estar aqui toda terça-feira, podendo doar mais um pouquinho do meu espírito, do meu amor pela causa da recuperação, pelo amor à família, pelo amor à proteção divina, que todos nós precisamos do amparo do Cristo e de Maria Santíssima para vivermos melhor. Eu gostaria de pedir que todos fechem seus olhos nesse instante, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Jesus querido, Maria, nossa Santa Mãezinha, Deus nosso Pai, mentores, amigos, guias, protetores, vimos nessa bela hora agradecer por mais um programa Vida e Abundância, agradecermos por estarmos fazendo um pouquinho da vontade de vocês em nossas vidas, mas somos mais gratos ainda de saber, de conseguir hoje enxergar essa vontade. Pedimos do mais profundo de nossos corações que orem cada vez mais para a nossa pátria amada, para esse planeta que sofre,
que essa pandemia continue a nos mostrar a importância que temos de nos humanizar cada vez mais, de sermos mais fraternos e amigos, e de, acima de tudo, mantermos sempre a nossa mão estendida àqueles que precisam de nós. Ampara cada um dos ouvintes, dos partícipes do programa de hoje, todos que fazem da Web Rádio Estação da Luz um veículo de comunicação que espalha a mensagem do Cristo para todo o planeta, mas tende, acima de tudo, Mestre amado, a misericórdia sobre aqueles que sofrem nas vicissitudes físicas. Sede conosco hoje e sempre, Jesus. Amém. Visitai a mãezinha da Mona Lisa, minha irmã, que precisa tanto agora das equipes espirituais em seu favor. A ela dedicamos este programa desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Deus esteja sempre contigo. Até terça-feira, se Deus quiser, meu filho. Um beijo no seu coração. Obrigado, meu irmão. Beijo.